estadual Dr. Jorge Lima, aqui na comarca de União dos Palmares. Nós que fazemos parte da Ordem dos Advogados do Brasil, na zona da Mata Alagoana, que representa 11 municipalidades, incluindo aqui União dos Palmares. Sou doutor Afrânio de Mendonça, tenho 28 anos, sou advogado, professor universitário de Direito na capital de Alagoas, Maceió. Sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral daqui da zona da Mata Alagoana, especialista na área, e venho aqui discorrer sobre as funções dos nossos representantes políticos, as funções dos nossos funcionários públicos, dos nossos funcionários que nós elegemos a cada 4 anos, que nós, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos primos, nossos irmãos, elegem, escolhem para decidirem o futuro da nossa nação. Em nossas casas, se nós fôssemos refletir como é que funciona, nós temos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, nós temos os nossos tios que moram na mesma rua ou na mesma cidade. Então, se nós fôssemos refletir como funciona, doutora Carlane, o poder político no Brasil, o poder executivo, o poder legislativo, ela vai vir ainda. Nós poderíamos considerar que os nossos irmãos fossem nossos deputados estaduais. Nós poderíamos considerar que a nossa mãe fosse a nossa governadora e que o nosso pai fosse o nosso presidente, por exemplo. Em uma analogia, em uma comparação, para que vocês entendam, nós temos os nossos representantes estaduais que representam o estado de Alagoas, bem como representam o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E o nosso primeiro representante, em uma hierarquia estadual, em um patamar estadual, em um tamanho estadual, é o que nós chamamos de deputado estadual. Este deputado estadual, que nós escolhemos como nosso representante, decide sobre a nossa política estadual, decide os recursos que chegam na Escola Estadual Jorge Lima, decidem um ônibus público estadual, decide as ALs, as rodovias estaduais, nas quais nós viajamos para Maragogi, para Arapiraca, para Maceió, e decidem sobre a política de internet, de manuseio de internet, decidem basicamente a liberação dos recursos dos governadores, bem como decidem e fiscalizam as obras dos governadores. Ou seja, o primeiro parlamentar em caráter estadual, não municipal, é o deputado estadual. E no termo, doutora Maria Lúcia, o que seria deputado? Deputado é aquele que é designado, é aquele que é reportado, é aquele que é destinado a representar a sociedade. E o termo estadual vem de estado, ou seja, um âmbito, um perímetro territorial estadual que representa Alagoas, que são os 27 deputados estaduais alagoanos. Nós temos São Paulo, que tem com certeza uma quantidade bem maior de deputados estaduais, pois nós estamos falando do maior estado da América Latina, aqui entre a América do Sul e a América Central. Pois bem, já sabemos que os deputados estaduais decidem o preço das compras que vocês fazem em São Paulo para Alagoas, de roupas, de telefones, de calçados, de livros. Então, quando efetua uma compra, doutor Lucas, quando efetua uma compra de um livro que vem de São Paulo, os deputados estaduais de Alagoas decidem o valor do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Então, quando se compra um livro lá em São Paulo, esse livro vale, por exemplo, R$50, aí é onde entra a cidadania de vocês, aí é onde entra a participação política de cada um de nós aqui. Quando esse livro é comprado por R$50 em São Paulo, professora, só que aqui chega por R$70, digamos que suponhamos, exemplificamente, que os R$10 fica em São Paulo e outros R$10 ficam em Alagoas. Mas esse imposto
estadual de R$ 10 alagoanos, quem decidiu foi o deputado estadual que os seus pais, que os seus tios e os seus avós votaram nas eleições de 2022. Percebam que impactou. A decisão e a escolha desse deputado estadual impactou grandemente na vida de cada um de vocês. Agora, suponhamos que falte verba pública na escola estadual. Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Digamos que faltou verba, secretário Natan, um exemplo, na escola estadual. A quem reivindicar para cobrar do governador do estado que aquela verba pública chegue na escola municipal, aliás, perdão, na escola estadual, daquele respectivo município, daquela respectiva região? O deputado estadual. E este deputado estadual, na casa onde trabalha, no local onde trabalha, que se chama Assembleia Legislativa do Estado, vai cobrar do governador que esse dinheiro, que essa verba, que essa estrutura chegue na escola daqui de vocês. Mas para que isso aconteça, cada um de nós devemos defender, analisar as propostas e os projetos de lei, bem como as propostas de fiscalização daquele respectivo candidato a deputado estadual. E o que faz o governador do estado? O governador vem de governar, vem de comandar, vem de administrar, ou melhor, doutora Maria, o melhor, vem de executar. Então, o governador do estado, ele coloca em prática todas as promessas ou projetos ou planos de governos estaduais. Então, quem executa, quem coloca a mão na massa, quem faz acontecer é o governador por meio dos seus secretários de Estado. Secretários de Estado estes que representam a educação, a saúde, a segurança pública, o meio ambiente, a infraestrutura, a infância e juventude, entre outros setores da sociedade. Então nós temos exemplos, por exemplo, da Transamazônica, da Transnordestina, exemplo dos 5 eixos, secretário Natan, dos 5 eixos de escoamento de commodities no Brasil que vão escoar no Chile, possibilitando a exportação pelo Pacífico do Brasil, aliás, pelo Pacífico da América do Sul. Ou seja, essas políticas econômicas, agrícolas, essas políticas voltadas à nação, já não é mais de responsabilidade do deputado estadual. Essas políticas públicas de modernização, por exemplo, da rodovia Presidente Prudente, lá em São Paulo, a modernização dos portos brasileiros, a modernização dos aeroportos brasileiros, a exemplo do Porto de Santos, a exemplo do Porto de outros estados brasileiros voltados à exportação de commodities. E quem decide, por exemplo, a preservação do nosso bioma amazônico, quem decide, por exemplo, a conclusão, secretário Natan, dos eixos da transposição do Rio São Francisco, a exemplo do eixo, salvo engano, secretário, o eixo leste da transposição do Rio São Francisco, que foi concluído pelo presidente Temer em meados dos anos de 2017 a 2018. E quem decide a escolha de um general do Exército, Dr. Lucas? A escolha de um comandante da Marinha para defender nossos mares e, sobretudo, nosso oceano e, sobretudo, nossas fronteiras marítimas do Brasil. Quem nomeia o comandante da aeronáutica que defende os nossos ares e, sobretudo, o nosso território brasileiro? Estamos falando agora de autoridades federais, autoridades que têm um poder maior que a autoridade anterior, mas não em questão de título, doutor Carlos, mas em questão de território, em questão de espaço. Então, enquanto os deputados estaduais de Alagoas, do extremo Acre, do extremo Rio Grande do Norte, do extremo Amapá e do extremo Rio Grande do Sul, fiscalizam e defendem suas obras estaduais, nós temos os deputados federais, Leovaldo, que defendem a nossa nação.
Então, se nós fôssemos analisar a questão de atribuições, doutores, da Constituição Federal, os deputados federais defendem a nação brasileira, defendem projetos de lei brasileiros e vão entrar aqui no âmbito da vida de cada um de vocês aqui. Quem tem Instagram, levanta a mão. Quem tem TikTok, levante a mão. Quem tem WhatsApp, levante a mão. Vocês sabiam que este ano de 2026, entre os meses de fevereiro e março deste ano, mês passado, foi aprovado o ECA Digital, que se vocês não respeitarem o ECA Digital e não respeitarem as leis, poderão ser punidos? Sabiam disso? E quem aprovou esse Estatuto da Criança e do Adolescente Digital foi um dos deputados federais de Alagoas que seus pais, que seus avós, que seus tios votaram em 2022. Então, a partir de hoje, 28 de abril de 2026, em hipótese alguma, cada um dos adolescentes que estão aqui presentes, no curso da história dessa nova geração, poderão dizer que não tem nada a ver com as políticas públicas do Brasil. O cyberbullying, que é um crime de bullying digital, foi aprovado no Congresso e votado pelos deputados estaduais de Alagoas e pelos senadores alagoanos, em conjunto com os mais de 500 deputados federais, dos mais de 80 senadores brasileiros, que impactam e que limitam e, sobretudo, decidem o comportamento de cada um dos alunos da Escola Estadual Dr. Jorge Lima. Não somente dos alunos desta escola, mas de todos os jovens do Brasil. Em 2022, secretário Natan, eu estava vendo alguns dados e nós tivemos, entre os mais de 30 milhões amazônicas, na região do Amazonas, algumas políticas voltadas à preservação do meio ambiente brasileiro. E essas políticas públicas ambientais foram aprovadas pelos deputados do norte do Brasil. Deputados estes que foram eleitos pelos amazônicas. Mas esses representantes do norte também decidem o futuro da vida alagoana, sabia disso? Mesmo sem nunca terem pisado aqui no solo alagoano, mesmo sem nunca terem conhecido a nossa cultura alagoana, sem terem conhecido a nossa bravura alagoana, eles decidem as políticas do Brasil e de Alagoas. Porque um deputado federal, um designado federal, tem a missão de aprovar leis que vão decidir o futuro de cada um de vocês. Tá, acabamos de ver, de analisar, de refletir legal, civil e constitucionalmente os nossos representantes que criam as leis. O que é criar uma lei? É um deputado federal chegar em Brasília e dizer: a partir de hoje eu estou criando uma lei que vai ser votada em Brasília para que esta lei proíba, por exemplo, que os menores de idade abram contas bancárias sem autorização do pai. E sabiam disso? Sabia disso, secretário? Foi recentemente debatido no Congresso Nacional, por exemplo, o Banco de PIB, em que vocês sabiam que as crianças e os adolescentes devem ter autorização dos pais para abrirem uma conta bancária? E isso está, de certa forma, se fortalecendo mais ainda. Mas esta lei, exclusivamente, foi aprovada por um deputado federal, foi criada por um deputado federal. Então, falamos sobre os deputados estaduais, que estão previstos no artigo 27 da Constituição Federal, que traz, doutores, as atribuições dos Estados-membros do Brasil. Obrigado. Que traz as atribuições dos governadores de Estado. Estes governadores, doutora, que nomeiam seus coronéis estaduais para a Polícia Militar dos Estados, que nomeiam seus delegados civis após passarem em concursos públicos e que, sobretudo, decidem o futuro do Estado.
Aprovado esse ECA digital, por exemplo, que foi aprovado, que foi sancionado, quem é que revisa essas leis? Lá em 1988, no governo de José Sarney, eu não era nem nascido, creio que nós não éramos nascidos, foi aprovada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Quem aqui já ouviu falar da Constituição Federal? Levanta a mão. Nesta Constituição Federal de 88, foi estabelecido, ou melhor, foi mantido o que nós chamamos de revisores da lei, o que nós chamamos de casa revisional da lei, dos projetos de lei brasileiros. Quem aqui ainda tem avô, avó? Todo mundo pede conselhos aos avós, correto? Os pais pedem conselhos aos seus respectivos ascendentes. Eu acredito que em algum momento aqui todo mundo pede conselho a alguém mais experiente, correto? Alguém que tem mais anos de vida, alguém que é mais velho, alguém que tem uma experiência política, não é, secretário? Em nossa república, eu peço a atenção de vocês, em nossa república, Brasília, secretário, pede conselhos ao Senado Federal. Então, o termo senador, para que nunca esqueça, o termo senador vem de Roma, tem mais de 2.500 anos, muito mais do que isso. A exemplo do Cícero, que foi senador, Filósofo Cícero, que foi senador romano. A exemplo do filho adotivo do Júlio César, do Brutus, que foi senador romano. A exemplo de muitos senadores, do Crasso também, que foi senador romano. Então o termo senador vem de senhor. O termo senador vem de experiente. Vem daquele político que tem muitos anos de experiência e que vai revisar aquela lei que foi aprovada por aquele jovem deputado, por aquela jovem deputada. Então os senadores brasileiros, eles revisam os projetos de lei que são aprovados pelos deputados federais. Então os deputados federais representam a população brasileira e os senadores representam a República Brasileira. Por isso que os senadores têm 8 anos de mandato para garantir o equilíbrio, a estabilidade política e a imparcialidade política no Brasil. Porque tendo 8 anos de mandato, ele não vai pensar na reeleição. Ele vai pensar nos projetos de lei, vai pensar na República, vai pensar na economia, vai pensar na educação e vai pensar em todas as áreas da sociedade. Então, o legislador, em 1988, estabeleceu que o mandato do senador permaneceria por 8 anos e que o mandato dos deputados seria 4 anos, para que esses deputados criassem projetos de lei, mas para que evitassem interesses pessoais de querer se reeleger, permanecessem no Senado Federal projetos de lei que estes senadores, que não fossem para a reeleição, pensassem na vida de cada um de vocês, na qualidade, na economia, na sociedade em geral, lá em Brasília. E quem questiona a indicação de ministros do STJ, ministros, por exemplo, do AGU, ministros do STF, quem é que questiona a indicação do presidente da República para cargos de alto escalão do governo? Quem é que questiona a indicação, por exemplo, de ministro do STJ? Os senadores. Então, os senadores são as autoridades do Brasil que representam a República. Que impactam a vida de cada um de vocês aqui que estão presentes. Quem aqui tem 16 anos? Levanta a mão. Quase todo mundo está aqui. Como tudo na vida, existe um dado mínimo, secretário. Na própria lei, tem dado